22ª sessão de leitura do livro da biografia de Santa Faustina. A castidade, este voto, como se sabe, proíbe tudo o que é vedado pelo 6º e pelo 9º mandamento de Deus, naturalmente. Os atos, os pensamentos, as palavras, os sentimentos, e compreendo que o voto solene distingue-se do voto simples, compreendo-o em toda a extensão. Quando refletia sobre isso, ouvi na alma estas palavras: És minha esposa pelos séculos, a tua pureza deve ser mais do que angélica, porque com nenhum anjo tenho uma familiaridade tão estreita como contigo. A mínima ação de minha esposa tem valor infinito. A alma pura tem um poder inconcebível diante de Deus. Obediência. Vim para cumprir a vontade de meu Pai. Fui obediente aos pais, obedeci aos carrascos, sou obediente aos sacerdotes. Ó Jesus, compreendo o espírito da obediência, em que ele consiste. Abrange não apenas o comportamento exterior, mas também a inteligência, a vontade e o juízo. Obedecendo aos superiores, somos obedientes a Deus. Pouco importa se é um anjo ou um homem a ordenar-me como representante de Deus, sempre tenho que ser obediente. Não vou escrever muito sobre os votos, porque estes são claros e bem definidos. Passo antes a anotar alguns pensamentos de natureza geral sobre esta congregação. Resumo geral: nunca haverá casas suntuosas, mas uma modesta igrejinha, e junto dela uma pequena comunidade, um pequeno grupinho de almas que constará de não mais de 10 pessoas. Além dessas, haverá 2 que terão de resolver fora da casa as diversas necessidades da comunidade e cuidar da igreja. Estas não usarão hábito, mas vestes seculares. Terão votos simples e estarão diretamente dependentes da superiora que permanecerá na clausura. Participarão de todos os bens espirituais de toda a congregação. Contudo, nunca poderá haver mais de 2, de preferência uma. Cada uma das casas será independente das outras, embora pela regra, pelos votos e pelo espírito estejam unidas entre si da maneira mais estreita. Em casos extraordinários, porém, será permitido transferir uma irmã de uma casa para outra. Também será permitido, por ocasião da fundação de uma casa, transferir algumas religiosas em caso de necessidade. Cada casa ficará subordinada ao ordinário do lugar. Cada religiosa residirá em cela separada. No entanto, será preservada a vida em comum, no que se refere às orações, refeições e recreios. Cada uma das religiosas, depois de professar, nunca mais verá o mundo, mesmo pela grade, porque esta será velada por um pano escuro e até mesmo quanto às conversas haverá rigorosa limitação. Deve ser como uma pessoa morta, nem compreendida pelo mundo, nem compreendendo o mundo. Deve colocar-se entre o céu e a terra e suplicar incessantemente a Deus misericórdia para o mundo e poder para os sacerdotes, a fim de que as palavras deles não ressoem em vão, e para que eles mesmos possam manter-se nessa dignidade admirável, e expostos a tantos perigos, manter-se sem nenhuma mácula. E embora as irmãs não sejam muitas, hão de ser almas heróicas. Não haverá lugar para almas medrosas e desvigoradas. Não se dividirão entre si em nenhum tipo de coros, nem em nenhum tipo de madres e mãezinhas, nem em reverendas, nem em reverendíssimas. Serão todas iguais, ainda que se distingam muito pela origem. Sabemos quem era Jesus e, afinal, como se rebaixou e com quem conviveu. Vestirão o manto que ele usou durante a paixão, e não apenas a veste, mas deverão imprimir em si mesmas os estigmas com que ele estava marcado, que são o sofrimento e o desprezo.
Cada uma buscará a máxima renúncia de si própria e o amor à humanidade, e apenas aquela que mais se distinguir nessa virtude será capaz de dirigir as outras. Deus nos fez participantes da sua misericórdia e ainda mais suas dispensadoras. Por isso, o nosso amor por cada alma deve ser grande, a começar pelas eleitas e terminando pela alma que ainda não conhece a Deus. Pela oração e pela mortificação, atingiremos os países mais selvagens, abrindo caminhos aos missionários. Devemos lembrar-nos de que o soldado, na frente de batalha, não pode aguentar muito tempo se não for sustentado por forças exteriores, que, embora não participem diretamente da luta, fornecem tudo de que ele, o missionário, necessita, e isso é complementado pela oração. Portanto, cada uma deve distinguir-se pelo espírito do apostolado. À noite, quando eu estava escrevendo, ouvi na cela esta voz: não saia desta congregação, tenha compaixão de si mesma, veja que grandes sofrimentos a aguardam. Quando olhei em direção da voz, nada vi, e continuei a escrever. Então ouvi um ruído e essas palavras: quando sair, nós a destruiremos, não nos atormente. Quando olhei, vi muitos monstros feios, mas apenas fiz mentalmente o sinal da cruz, todos sumiram imediatamente. Como é terrivelmente feio o demônio! Pobres as almas dos condenados, por terem que viver na companhia dele. Só a visão dele é mais abominável do que todo o suplício do inferno. Pouco depois ouvi na alma esta voz: nada temas, nada te atingirá sem a minha vontade. Depois dessas palavras do Senhor, uma estranha força invadiu a minha alma. Alegro-me imensamente com a bondade de Deus. Postulado, idade para a admissão. Pode ser admitida toda pessoa dos 15 aos 30 anos. Em primeiro lugar, é preciso prestar atenção ao espírito de que está imbuída essa pessoa e ao seu caráter. Se tem vontade firme e coragem de seguir Jesus com a alegria e contentamento, porque Deus ama a quem se doa de bom grado. Deve ter em desprezo o mundo e a si mesma. A falta do dote nunca será impedimento para a admissão. Também todas as formalidades devem ser claras. Não admitir pessoas com complicações. Não podem ser aceitas pessoas melancólicas, sujeitas a tristezas, com doenças contagiosas, caráter complicado, desconfiadas, que não se adaptam à vida religiosa. É preciso tomar muito cuidado com a escolha dos membros, porque uma só pessoa que não se adapta é suficiente para provocar confusão no convento inteiro. Duração do postulado. O postulado durará 1 ano. Durante esse tempo, a pessoa deve examinar-se para saber se esse gênero de vida lhe agrada e convém ou não. E, igualmente, a mestra deve examinar diligentemente se a pessoa se presta para este modo de vida ou não. Se depois de 1 ano verificar-se que a candidata tem boa vontade e desejo sincero de servir a Deus, ela deve ser admitida ao noviciado. O noviciado deve durar 1 ano, sem nenhuma interrupção. A noviça deve ser instruída nas virtudes relacionadas com os votos e na importância deles. A mestra deve esforçar-se diligentemente na formação dela e exercitá-la principalmente na prática da humildade, porque só um coração humilde observa com facilidade os votos e sente grandes alegrias que provêm de Deus para a alma fiel. Que as noviças não sejam sobrecarregadas com tarefas de responsabilidade, para que possam entregar-se livremente ao aperfeiçoamento de si mesmas. Elas estão estritamente obrigadas à observância das regras e das normas, como também as postulantes. Após 1 ano de noviciado, se a noviça se demonstrar fiel, pode ser admitida à profissão pelo período de 1 ano, devendo esta ser renovado por 3 anos. Então, já lhe podem ser confiados cargos de responsabilidade. Contudo, fará ainda parte do noviciado,
e uma vez por semana deve participar das aulas junto com as noviças. Os últimos 6 meses passará inteiramente no noviciado, a fim de bem se preparar para a profissão solene. Quanto à alimentação, não comeremos carne. A alimentação será tal que nem os pobres tenham nada a invejar-nos. Os dias santificados podem distinguir-se um pouco dos dias comuns. As irmãs farão 3 refeições por dia, observarão estritamente os jejuns no espírito primitivo, especialmente os dos maiores. Que a alimentação seja igual para todas as irmãs, sem quaisquer exceções, para que a vida em comum seja preservada em toda a pureza, tanto na alimentação como no vestuário e no arranjo da cela. Mas, se alguma das irmãs ficar doente, devem ser dispensadas a ela todas as atenções. Quanto às orações, 1 hora de meditação, Santa Missa e Santa Comunhão, orações, 2 exames de consciência, ofício, terço, leitura espiritual, 1 hora de oração à noite. Quanto à ordem do dia e ao horário, será mais fácil fazê-lo quando se começar a viver dessa maneira. De súbito, ouvi na alma essas palavras: minha filha, garanto-te recursos constantes de que viverás. A tua obrigação é confiar totalmente na minha bondade, e a minha é dar-te tudo de que necessitas. Eu mesmo faço-me dependente da tua confiança. Se ela for grande, a minha generosidade não terá limites. Sobre o trabalho, como pessoas pobres, elas mesmas executarão todos os trabalhos do convento. Ou seja, as irmãs, então, como pessoas pobres, todas elas vão realizar os trabalhos. Cada uma deve alegrar-se quando lhe couber uma obrigação humilhante ou contrária à sua natureza, porque isso a ajudará na formação interior. A superiora mudará com frequência as obrigações das irmãs, e desta maneira as ajudará a renunciar completamente a essas miudezas a que as mulheres têm grande tendência. Realmente, às vezes, acho graça quando vejo com meus próprios olhos as almas que abandonaram as coisas realmente grandes para depois logo se apegarem a ninharinhas e bagatelas. Cada uma das irmãs, sem exclusão da superiora, ficará durante 1 mês com o serviço da cozinha. Que todas experimentem cada um dos trabalhos do convento, que todas tenham sempre e em tudo uma intenção pura, porque a mistura das intenções muito desagrada a Deus. Que se acusem elas próprias das faltas exteriores e peçam penitência à superiora, e que o façam em espírito de humildade. Que se amem mutuamente com um afeto superior, com um amor puro, vendo em cada irmã a imagem de Deus. A característica especial dessa pequena congregação é o amor, e, portanto, que não estreitem o seu coração, mas abarquem o mundo todo, dispensando a caridade a toda a alma através da oração, de acordo com a sua vocação. Se vivermos nesse espírito de misericórdia, nós mesmas obteremos misericórdia. Cada um deve ter um grande amor pela Igreja. Assim como um bom filho que ama a sua mãe, reza por ela, também cada alma cristã deve rezar pela Igreja, que para ela é mãe. E o que disser de nós religiosas que nos comprometemos a rezar pela Igreja de maneira... Desculpa, eu li errado, bem. E o que dizer de nós, religiosas, que nos comprometemos a rezar pela Igreja de maneira especial? Grande é, portanto, o nosso apostolado, embora tão oculto, e todas essas pequenas coisas do nosso dia a dia serão depositadas aos pés do nosso Senhor, como oblação de súplica pelo mundo. Mas, para que esse sacrifício seja agradável a Deus, deve ser puro. Para que o sacrifício seja puro, o coração deve libertar-se de todas as afeições naturais, dirigindo todos os seus sentimentos para o seu Criador, amando nele todas as criaturas, de acordo com a sua santa vontade, e procedendo assim, cada uma no espírito do zelo, trazendo alegria à Igreja. Além dos votos, vejo uma regra como a mais importante, e embora todas sejam importantes, coloco esta em primeiro lugar, é o silêncio. Realmente, se esta regra for estritamente observada,
Fico tranquila quanto às outras. É que existe nas mulheres uma grande tendência para falar. Ora, o Espírito Santo não fala a alma distraída e tagarela, mas fala por suas vezes e por suas suaves inspirações a alma recolhida, a alma silenciosa. Se o silêncio fosse observado estritamente, não haveria murmurações, mágoas, maledicências, mexericos, não seria prejudicado o amor ao próximo. Numa palavra, muitos erros seriam evitados. Os lábios selados são como ouro fino e testemunham a santidade interior. Mas logo desejo falar da outra regra, isto é, da fala. Calar-se quando se deve falar é uma imperfeição e por algumas vezes é até pecado. Portanto, que todas participem do recreio e a superiora não dispense as irmãs da recreação, a não ser que ocorra algo de muito importante. Os recreios sejam alegres no Espírito de Deus. Neles temos a possibilidade de nos conhecer mutuamente. Então, que cada uma exponha seu ponto de vista com simplicidade para a edificação das outras, e não com a pretensão de se fazer notada, ou Deus nos livre, de provocar um conflito. Isto não estaria de acordo com a perfeição e com o espírito da nossa vocação, que deve distinguir-se pelo amor. Haverá recreio 2 vezes ao dia, durante meia hora. A irmã que interromper o silêncio tem a obrigação de acusar-se imediatamente à superiora e pedir a penitência. A superiora deve aplicar penitências públicas por estas faltas, porque, se for de outra maneira, será ela mesma a ter de responder perante o Senhor. Linha dura, hein, mãe? Da clausura. Ninguém entrará na clausura sem permissão especial do bispo da localidade. E, em casos especiais, isto é, para administrar os sacramentos aos doentes, para fortalecer ou dispor para a morte em cerimônias fúnebres. Também ainda por necessidade imperiosa de se deixar entrar na clausura algum operário, com o objetivo de fazer concerto, mas nesses casos deve haver primeiramente uma permissão expressa. A porta que dá acesso à clausura se manterá sempre fechada, ficando a chave na exclusiva posse da superiora. Do uso da sala de visitas. Nenhuma irmã irá à sala de visitas sem uma especial autorização da superiora, e a superiora não deve conceder facilmente permissão para frequentes idas à sala de visitas. Aquelas que morreram para o mundo não devem voltar a ele, nem sequer pela conversa. Mas, se a superiora julgar oportuno que alguma irmã vá à sala de visitas, então que observe as seguintes normas: que ela mesma acompanhe essa irmã. Caso não possa ela mesma, indique uma substituta, e esta fica obrigada à discrição. E esta, então, fique obrigada à discrição, não repetindo, portanto, o que ouviu na sala de visitas, a não ser para informar a superiora. As conversas devem ser breves, a não ser que o respeito à pessoa as detenha por mais tempo. Porém, nunca afastarão a cortina, exceto em casos extraordinários, como pode ocorrer no caso de pedido insistente do pai ou da mãe. Acerca das cartas, cada uma das irmãs pode escrever cartas fechadas ao bispo da localidade, ao qual a casa esteja subordinada. Afora isso, pedirão permissão para cada carta, que entregarão aberta à superiora, que, guiada pelo espírito de caridade e da prudência, tem o direito de enviá-la ou de retê-la, de acordo com o que for para a maior glória de Deus. Contudo, eu desejaria muito que essas cartas fossem as mais raras possíveis. Levemos ajuda às almas pela oração e mortificação e não pela correspondência. Da confissão. O bispo indicará os confessores para a comunidade, tanto os regulares como os extraordinários. O confessor regular será um só, e ouvirá em confissão toda a comunidade, uma vez por semana. O confessor extraordinário virá uma vez por trimestre, cada irmã obrigada a apresentar-se diante dele, ainda que não faça propriamente uma confissão.
Tanto o confessor regular como o extraordinário não desempenharão a sua função por mais de 3 anos. No final de 3 anos se realizará uma votação secreta e, de acordo com ela, a superiora apresentará o pedido das irmãs ao bispo. O confessor pode ser confirmado para um segundo ou até um terceiro triênio. As religiosas se confessarão diante da grade fechada. As conferências que serão pronunciadas para a comunidade igualmente serão feitas através da grade velada com a cortina escura. Que as irmãs nunca falem entre si a respeito da confissão ou dos confessores, mas antes que rezem por eles, para que Deus lhes dê luzes para guiar suas almas. Da Santa Comunhão. Que as irmãs não falem sobre quem recebe a comunhão mais raramente ou com mais frequência, que se abstenham de fazer juízo sobre este assunto, que não lhes diz respeito. Todo juízo a esse respeito pertence exclusivamente ao confessor. A superiora pode perguntar a determinada irmã, não com o objetivo de descobrir o motivo por que não recebe a Santa Comunhão, mas antes para lhe facilitar a confissão. Que as superioras não ousem entrar no campo da consciência das irmãs. A superiora pode, às vezes, decidir que a comunidade ofereça a Santa Comunhão por certa intenção. Cada uma deve procurar ter sempre a maior pureza de alma possível, para que possa receber diariamente o hóspede divino. Em determinado momento, quando entrei na capela, vi os muros de um edifício em ruínas, as janelas sem vidraças, as portas sem batentes, e em seu lugar apenas os caixilhos. E então ouvi na alma essas palavras: é aqui que deve ficar esse convento. Não gostei muito de que nessas ruínas devia ser o nosso convento. Quinta-feira, sentia-me muito impelida a iniciar a obra quanto antes, de acordo com os desejos do Senhor. Quando fui me confessar, sobrepus um ponto de vista ao meu ponto de vista do confessor. Quando fui me confessar, sobrepus um ponto de vista meu ao ponto de vista do confessor. De início, não tive consciência disso, mas quando estava rezando a hora santa, vi Jesus como está representado na imagem. Disse-me que eu falasse ao confessor e às superioras de tudo o que me diz e que exige de mim, e faz apenas aquilo para o que obtiveres permissão. Jesus deu-me a conhecer o quanto lhe desagrada a alma arbitrária. Reconheci nessa alma a mim mesma. Percebi em mim essa sombra de orgulho. Lancei-me por terra ao pó diante de sua majestade, e com o coração dilacerado pedi-lhe perdão. Mas Jesus não permitiu que eu permanecesse muito tempo nesse estado. O seu olhar divino encheu minha alma de uma alegria tão grande que não tenho palavras para expressá-la. Jesus me fez entender que eu podia lhe perguntar mais e pedir o seu conselho. Realmente, como é doce o olhar do meu Senhor. Ele atravessa a minha alma até as profundezas mais ocultas. O meu espírito entende-se com Deus sem pronunciar uma palavra, e sinto que Ele vive em mim e eu nele. De repente, vi a imagem em uma pequena capela e logo vi como essa pequena capela se transformava num grande e belo santuário. Nesse santuário, vi a Mãe Santíssima com o menino nos braços. Num certo momento, desapareceu o menino Jesus dos braços da Mãe Santíssima e vi a imagem viva de Jesus crucificado. A Mãe de Deus recomendava-me que eu seguisse sempre o exemplo dela, mesmo quando me sentisse contente, tivesse sempre os olhos fixos na cruz, e acrescentou que as graças que Deus me concede não são só para mim, mas também para as outras almas. Quando, durante a Santa Missa, vejo o menino Jesus, não é sempre da mesma maneira. Algumas vezes está muito alegre, outras nem olha para a capela. Agora, na maior parte das vezes, está alegre quando o nosso confessor celebra a Santa Missa. Fiquei muitíssimo admirada ao ver que o pequeno menino Jesus o ama tanto. Algumas vezes ainda vejo-o com uma pequena túnica colorida. Antes de vir para Vilnius e de conhecer este confessor,
Em determinado momento, tive a visão de uma pequena igreja, onde perto dela vivia esta congregação. O convento tinha 12 celas, e cada religiosa deveria morar separadamente. Vi o sacerdote que me ajudava na organização desse convento, e a quem encontrei alguns anos mais tarde, mas na visão já o conhecia. Vi como organizava tudo nesse convento com grande dedicação, e ajudava-o um outro sacerdote, mas até agora ainda não o conheci. Vi grades de ferro veladas por uma cortina escura e que as irmãs não saíam da igreja. Dia da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Durante a Santa Missa, ouvi o farfalhar de vestes e vi a Mãe Santíssima numa luminosidade extremamente bela. Suas vestes eram brancas e cingidas com uma faixa azul. Disse-me: causas-me grande alegria quando glorificas a Santíssima Trindade pelas graças e privilégios que me foram concedidos. E logo desapareceu. Das penitências e da mortificação. Em primeiro lugar estão as mortificações interiores, mas, além disso, praticaremos as mortificações exteriores, rigorosamente definidas, de modo que todas as possam praticar. São elas: 3 dias por semana observaremos jejum rigoroso. E esses dias são quarta-feira, sexta-feira e sábado. Todas as sextas-feiras, durante a recitação do Salmo 50, se submeterão à disciplina, todas ao mesmo tempo, nas próprias celas, às 3 horas, na intenção dos pecadores agonizantes. Nos dias dos 2 grandes jejuns, como nos dias de penitência trimestral e nas vigílias, a refeição será a seguinte: 1 vez ao dia, um pedaço de pão e um pouco d'água. Cada uma procure cumprir aquelas mortificações que são prescritas para todas, mas se alguma irmã desejar alguma coisa além disso, peça a permissão da superiora. Outra mortificação comum: nenhuma irmã pode entrar na cela da outra sem especial autorização da superiora, mas a superiora deve, algumas vezes, entrar nas celas das irmãs, mesmo sem ser vistas, não como uma forma de espionagem, mas no espírito de amor e de responsabilidade que tem diante de Deus. Nenhuma fechará nada à chave. A regra será a chave comum para todas. Um dia, após a Santa Comunhão, vi de repente o menino Jesus em pé ao lado do meu genuflexório, apoiando-se nele com ambas as mãozinhas. Embora fosse um menino, o temor e o medo invadiram a minha alma, pois vejo nele meu juiz, Senhor e Criador. Diante de sua santidade tremem os anjos. Por outro lado, a minha alma foi inundada por um amor inconcebível. Pareceu-me que estava morrendo sob a sua influência. Vejo agora que primeiro Jesus fortalece a minha alma e depois a torna capaz de conviver com Ele, porque de outra forma não suportaria o que experimento em determinados momentos. Relacionamentos das irmãs com a superiora. Que todas as irmãs respeitem a superiora como ao próprio Senhor Jesus, como já mencionei no voto da obediência. Tenham para com ela uma confiança filial. Nunca murmurem nem critiquem suas ordens, porque isso desagrada muito a Deus. Cada uma procure guiar-se pelo espírito de fé em relação às superioras e peça com simplicidade tudo de que necessita. Que Deus nos livre e que jamais aconteça que alguma das irmãs seja causa de tristeza ou de lágrimas para a sua superiora. Saiba cada uma que, como o 4º mandamento ordena ao filho o respeito para com os pais, o mesmo obriga uma religiosa em relação à superiora. Não é uma boa religiosa aquela que se permite e ousa julgar a superiora. Sejam sinceras com a superiora e falem a ela de tudo e das suas necessidades com simplicidade de criança. As irmãs se dirigirão à superiora da seguinte maneira: com a sua licença, Madre Superiora. Nunca lhe devem beijar a mão, mas toda vez que a encontrarem no corredor ou ainda quando forem à sala da superiora, dirão: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, inclinando levemente a cabeça. As irmãs entre si dirão: a irmã poderia, reticências, mãe, acrescentando um nome.
Deixem-se guiar em relação à superiora pelo espírito de fé e não por sentimentalismos ou adulação, porque isso é indigno de uma religiosa e muito a rebaixaria. Uma religiosa deve ser livre como uma rainha, e o será apenas se viver em espírito de fé. Não devemos obedecer à superiora e respeitá-la porque é boa, santa ou prudente. Não por isso, mas apenas porque ocupa o lugar de Deus. E obedecendo a ela, é ao próprio Deus que se obedece. Bom, mãe, terminou aqui um tópico, um capítulo. Vou fazer uma pausa e a gente continua na próxima sessão, tá bom? Fica com Deus, um beijo. Juízo aí, hein?